Shalom, shalom! Seja muito bem-vindo ao nosso Vida no Espírito de hoje. Eu quero compartilhar algo com você que é uma das leis dos 10 mandamentos que Deus entregou para Moisés, para o povo de Israel, e que depois vem sendo intensificado ainda mais no período em que Jesus está aqui na terra. Mas essa lei é não matarás. Quando nós olhamos para esse tipo de lei que diz não matarás, logo que vem a nossa imagem é aquela cena de filme de terror onde tem alguém dando um tiro com uma arma, né, com mão armada, matando alguém ou esfaqueando alguém, tirando a vida daquela pessoa. É a primeira coisa que vem à nossa imagem. Mas a gente para um pouco para refletir, eu gostaria de te chamar para refletir um pouco dentro do que é matar. Qual é o real significado de matar? Será que é tirar somente a vida daquele ser humano, aonde ele para de respirar, aonde o coração para de bater e ele passa pela morte física, a morte carnal? Existem outras maneiras também que nós podemos estar matando alguma pessoa. Nós podemos matar pessoas sem ser de uma forma que ela venha a perder a sua própria vida. Mas a Bíblia fala também de uma morte espiritual. E nós também podemos matar alguém no coração de outra pessoa. Então existem 3 tipos de morte que eu quero falar aqui, que eu quero meditar um pouco com você nessas 3 tipos de morte que existem. Primeira morte é a morte física, onde essa pessoa vai partir por algum dardo momento ou por algo que venha acontecer na vida dela, ela vai acabar partindo, vai acabar falecendo e vai acabar morrendo. Mas existem também a morte espiritual. A morte espiritual é quando alguém morre espiritualmente. O que significa isso? Essa pessoa não tem mais vontade de ler a Bíblia, ela não tem mais vontade de buscar Deus, não tem mais vontade de ir no culto, não consegue mais orar e ela acaba morrendo espiritualmente, entrando numa total frieza espiritual. E a gente chama isso de morte espiritual. Ela acaba se afastando de Deus. Morte espiritual significa separação do homem e de Deus. Quando há essa separação, quando Adão ele peca no jardim, ele passa pela morte espiritual porque ele é separado por Deus. Mas tem um outro tipo de morte que para mim também é uma morte terrível. É quando você denigre a imagem de algumas pessoas para alguém. Nós estamos matando essa pessoa no coração da outra. Imagine quantas vezes talvez nós já tenhamos matado pessoas sem perceber que fomos culpados pela morte dessa pessoa no coração da outra. Quando aquela pessoa gosta tanto da Joaninha, ela é tão amiga da Joaninha, mas eu vou lá e falo mal da Joaninha para ela, estou matando a Joaninha no coração dela, dizendo que ela é uma pessoa traiçoeira, que ela não é de confiança, que ela não é uma pessoa de boa índole, que ela é uma pessoa que não dá para conviver, que ela está no pecado, que ela está no vício, que não dá para confiar mais na Joaninha. Então eu acabo de matar ela no coração da outra. Isso também é um tipo de morte. E é um tipo de morte que tem se alastrado cada vez mais no nosso meio. Pessoas estão matando pessoas a todo tempo, quando se reúnem nas chamadas reuniões que fazem, confraternizações que muitos querem assim chamar, para estarem ali denegrindo a imagem do seu irmão em Cristo, para estarem ali denegrindo a imagem do seu pastor, denegrindo a imagem daquele missionário, para estar falando mal até mesmo, denegrindo a imagem dos seus próprios filhos. Tem pessoas que falam mal dos seus próprios filhos, filhos que falam mal dos seus próprios pais. Isso também é uma maneira de matar pessoas, é uma maneira de afastar pessoas, de quebrar o vínculo entre essas pessoas. E muitas vezes essa pessoa que a gente está tentando matar no coração da outra é uma pessoa que ela tanto amava, que ela tanto considerava, que é como se realmente houvesse uma morte, porque a pessoa que sente que a outra pessoa foi tirada dela, que na mente dela mataram a imagem que ela tinha, que aquela pessoa era uma pessoa fiel, uma pessoa boa, uma pessoa de boa índole, ela acaba sofrendo a mesma coisa que se sofre quando se perde alguém, quando há uma morte física. Quando há uma morte física, também passamos pelo sofrimento da dor, da perca, de chorar, de perder alguém. Na segunda, terceira morte que nós estamos falando, que é matar alguém no coração do outro,
Também dói, queridos. Não é tanto assim, mas é uma dor muito profunda. Uma dor de desapego, uma dor de ter que deixar aquela pessoa ir, deixar ela seguir o caminho dela, uma dor de entender que essa pessoa não era quem eu tanto imaginava que ela era, um sentimento de ter sido enganado, sendo que muitas vezes a gente nem sabe se esse tipo de conversa é verdade ou não. E muitas pessoas chegam a parar suas próprias vidas para marcar uma reunião para matar pessoas, para denegrir a imagem daquela pessoa perante as outras pessoas. Isso também é pecado, isso também é morte, isso faz parte de um pecado: não matarás. Quando nós vamos falar de morte espiritual, aquela pessoa que você sabe que ela está no Espírito, que ela busca a Deus, que ela está sendo fiel a Deus, que está lá falando em línguas, que está no mover do Espírito Santo de Deus, e vem outra pessoa para matar ela espiritualmente, colocando dúvidas no coração dela, dizendo: será que isso mesmo é de Deus? Será que você está caindo mesmo pelo poder de Deus? Olha bem, vigia bem, as coisas não são bem assim. E começam a falar mal das pregações que essa pessoa participa, começa a falar mal do tipo de oração que ela está fazendo, começa a falar mal do falar em línguas, e aí vai reprimindo aquela pessoa, dizendo que ela ora errado, dizendo que o falar em línguas não pode ser falado em público, um monte de outros pesos e cargas colocados sobre os ombros daquela pessoa. Aí fala mal do pastor que ela tanto ama, denegrindo a imagem dele, fala mal da missionária que ela segue como exemplo, e essa pessoa começa a entrar numa tristeza profunda e começa a morrer espiritualmente, ela começa a ser travada, porque aí vem o culto, e o momento que ela falava em línguas e adorava, ela se trava, porque falaram para ela que aquilo ali não é legal, que essa língua não veio de Deus. Aí no momento que ela adorava, cantava, muitas vezes caía pelo poder de tanto que a glória de Deus, ela entrava, ela sugava essa glória de Deus. Mas como falaram para ela que é vergonha, é vergonhoso, é errado cair pelo poder, que isso é apelação de demônios, agora quando ela vai querer se entregar no louvor, ela se reprime, ela se segura, ela se sente envergonhada porque os outros já estão comentando ou falando. É um segundo tipo de morte. Essa pessoa vai começar a morrer espiritualmente porque ela não consegue mais adorar, porque ela acha que ela está errada, porque ela acaba acreditando naquilo que estão impondo para ela. Aí quando tem um derramamento de poder, ela se trava e ela acaba esfriando espiritualmente e acaba se afastando de Deus. São 3 tipos de morte. Quando Deus está dizendo: não matarás, cuidado. Porque às vezes a gente diz: eu estou lavando as minhas mãos, eu nunca matei ninguém. Mas quantas vezes nós já matamos alguém no coração do outro? Quantas vezes nós já matamos alguém espiritualmente quando nos levantamos contra o mover de Deus? Amém? Eu quero deixar para você essa reflexão. Não esquece, deixa o teu like, me ajude a compartilhar. Eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas que precisam ouvir esse tipo de mensagem que vai tocar o coração dela. Nós somos servos de Cristo, que nós possamos trazer a vida. Cristo é vida, Ele morreu para nos dar vida. O sentido do Evangelho é vida, sempre será vida eterna. O cristão, ele carrega a vida, ele tem a vida de Deus dentro dele e não a morte. Nós não somos portadores de morte. Deus é Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Porém, nós que somos filhos de Deus não carregamos a morte, nós carregamos a vida. Aonde nós entramos, nós implantamos a vida de Deus, o shalom de Deus, a paz de Deus, e não a intriga, não a briga, não as xingarias, não colocando dúvida no coração das pessoas. Aleluias! Que nós possamos portar a vida de Deus, e aonde houver a morte, quando nós entrarmos naquele lugar, nós vamos implantar a vida. Nós vamos trazer a vida de novo. Aqueles que estavam mortos espiritualmente, que recebam vida no Espírito. Aqueles que tinham matado pessoas no seu coração, que essas pessoas venham viver de novo para você. E você venha descobrir a essência pura que tem dentro do coração delas. Amém? Que Deus te abençoe e um grande abraço.